Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, um ótimo feriado, tá? Com muito amor, com muito carinho. Que vocês tenham descansado um pouquinho para a gente continuar naquela pegada monstra do urso polar aqui na Fisiquinha, né? Fiquei super contente, tá? Essa semana vocês me procuraram bastante para a gente discutir exercícios, discutir alguns conceitos. Tô bem feliz porque eu tô vendo mesmo que as coisas estão acontecendo e daqui a pouquinho vocês vão colher os frutos desse esforço que vocês estão tendo, viu? Vocês são demais, viu, queridos? Muitas saudades. Simbora para a aulinha de hoje. Olha só, a gente conversou a semana passada sobre a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que a conservação de energia para a termodinâmica e a realização do trabalho por um gás. Tá? Então fiz toda a dedução para vocês e a gente começou principalmente em relação ao trabalho realizado por um gás e deixou um pouco da aplicação da primeira lei para a aula de hoje. Então o que a gente vai fazer? A gente vai retomar um pouquinho da ideia das três transformações já vistas. Quais são elas? Isotérmica, aquela que ocorre com temperatura constante. A isométrica, que também pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica, aquela que ocorre com volume constante, e a isobárica, aquela que ocorre com pressão constante. E aí eu vou começar a aulinha de hoje, queridos, apresentando mais um tipo de transformação para vocês, a famosíssima transformação adiabática. Qual é a principal característica de uma transformação adiabática? Sem troca de calor. Ah, mas como é que a gente faz uma transformação sem troca de calor? Ou você realmente cria um sistema que impeça o calor de ser transportado, né, de ser trocado, ou essa transformação ocorre com uma velocidade tão rápida que também não permite o calor de ser trocado. Tá bom? Vou conversar sobre alguns exemplos com vocês. Então vamos lá, queridos, vamos entender essa tal da transformação adiabática a partir da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, o calor é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, mais a variação da energia interna desse sistema. Tudo bem? Então, na verdade, a gente vai aplicar essa ideia nas quatro transformações, né, e analisar algumas características dela, algumas consequências dessas transformações. Vamos para a adiabática, queridos. Olha só. Se ela não tem troca de calor, o calor é igual a zero, nem recebe nem troca, nesse primeiro caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o ΔU para cá. Concorda comigo que ele vai ficar negativo? Tudo bem? Então, nessa situação, você tem um trabalho positivo e uma variação de energia interna negativa. Galera, trabalho positivo é um trabalho realizado pelo ou sobre o gás. Lembrem da aula passada. Positivo, né, pelo gás, é o gás que está empurrando, certo? É o gás que está realizando esse trabalho. Agora, olha que curioso, galera. Se ele não está recebendo energia, calor, tá? Se ele não está recebendo energia térmica para poder realizar trabalho, da onde que ele está tirando essa energia? Do próprio gás. Então olha que interessante. Para que ele consiga expandir, realizar trabalho, ele vai ter que tirar a energia dele mesmo. Agora vem cá, a energia interna, a gente não pensa como a partir da temperatura, a energia interna, a gente não pensa normalmente a partir da temperatura. Então olha só que curioso. Se a variação da energia interna nesse caso é negativa, concorda comigo que a temperatura está diminuindo? E olha como faz total sentido, queridos. Para poder expandir e realizar trabalho positivo, ele diminui a sua energia interna, diminui a sua temperatura. Então, ó, expandiu a partir da diminuição da própria energia interna. Olha o exemplo aqui, vocês vão lembrar. Vocês vão visualizar, aliás. O spray.
desodorante, spray de cabelo. Você aperta o botãozinho, o gás expande. O que acontece com a lata? A lata esfria. Diminui a temperatura, né? Diminui a energia interna para poder expandir. É por isso que a lata esfria. Não é fantástico? Bem legal, né? Agora dá uma olhada no oposto. Se eu deixar o ΔU aqui e passar o trabalho para cá, ele vai ficar negativo. Então agora eu tenho um trabalho negativo, ou seja, um trabalho realizado sobre o gás, é uma compressão, e um aumento da energia interna, aumento da temperatura. Olha o exemplo, a bomba de bicicleta, bomba da bike. Conforme você vai pressionando, comprimindo o gás, o que vai acontecendo com a bomba? Ela vai aquecendo. Tá? Nesses dois casos, você tem uma transformação adiabática. Bem interessante esse tipo de transformação, né, queridos? Tá? Então, a única coisa que você tem que guardar é isso aqui, ó. Transformação adiabática não permite, né, troca de calor, nem recebe nem doa. E depois a gente faz as análises como a gente vai fazer em cada uma das transformações. Belezinha, queridos? Vamos então para a aplicação dessa primeira lei em todas as transformações, para a gente ir começando esse bate-papo. Antes de fazer esse 2 aqui, vamos lá para o 1 da página 469, tá? Leiam comigo aí. O domínio da tecnologia e dos conceitos relacionados à termodinâmica permitiu que algumas nações adquirissem considerável vantagem econômica durante o período conhecido como a Primeira Revolução Industrial, cujos reflexos ecoam até o presente. Nesse sentido, para uma sociedade moderna, faz parte de uma cultura científica mínimo conhecimento de certas leis físicas que permitem interpretar os processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. Dessa maneira, avalie as afirmações a seguir, julgando-as corretas ou não segundo as leis da termodinâmica. Lembram da aula anterior, queridos, que a gente conversou um pouquinho sobre tecnologia, sobre como era, né, sobre como a gente vê a tecnologia hoje? Ele fez mais ou menos essa análise aqui no enunciado desse exercício, certo? Então vamos ver essas 3 afirmações aqui, galera. A primeira delas é: uma expansão gasosa isobárica só se realiza mediante recebimento de calor por parte do gás. Queridos, primeira coisa, transformação isobárica, principal característica, pressão constante. Essa afirmação é correta ou é falsa? É correta, né, queridos? Porque olha só, como é que a gente calcula o trabalho na transformação isobárica? É aquela formulazinha que eu passei, que eu deduzi com vocês na aula anterior. O trabalho realizado pelo gás é igual a pressão constante vezes a variação de volume. Lembrando, né, que precisa ter variação de volume para ter realização de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai analisar especificamente a isovolumétrica, tá? Então, queridos, faz total sentido para que o gás possa expandir, é isso que ele está falando, né? Uma expansão gasosa, trabalho positivo, só se realiza mediante o recebimento de calor? Com certeza. Tá? Então, para que ele possa expandir, ele tem que receber calor. Tá? Perceba que na transformação isobárica isso é fato. Tá? Para ele conseguir expandir, ele tem que receber calor. Legal? Primeira afirmação correta. Segunda, é possível que certa massa gasosa seja submetida a uma expansão isotérmica sem que ocorra trocas de calor entre o gás e o meio? Aí está incorreto, né, queridos? Tá? Numa expansão isotérmica, tá? Expansão isotérmica, vamos lá. Agora pensa com carinho. Se essa expansão ocorre com temperatura constante, concorda comigo que a energia interna também será constante? Ou seja, a variação dela fica igual a zero? Então, olha só. Aqui
você tem todo o calor recebido utilizado para expandir. E o oposto também é verdade. Tá? Então, olha a afirmação que ele está fazendo. É possível que certa massa seja submetida a uma expansão isotérmica sem que ocorra trocas de calor entre o gás e o meio? Já sabe que é impossível. Porque se ele não está variando energia interna, concorda comigo que para realizar trabalho ele tem que receber ou doar calor? Não tem jeito, tá? Então essa está incorreta, né? Essa não é verdadeira. E a terceira, nas transformações isocóricas, a energia interna do gás só pode ser alterada por meio de trocas de energia térmica entre o gás e o meio. Vamos lá, numa transformação isocórica. O que vai ser igual a zero aqui, ó? O que o gás não vai fazer numa transformação isocórica, numa transformação com volume constante? Queridos, olha só, se o gás não está expandindo, tá? Não está sendo comprimido, né? Nem pelo, nem sobre o gás, sem variação de volume, o trabalho é igual a zero. Então não tem jeito, para você poder variar essa energia interna, tem que ter troca de calor com o meio. Legal? Tá, então é verdadeira, né? Nas transformações isocóricas, a energia interna do gás só pode ser alterada por meio de trocas de energia térmica entre o gás e o meio. Totalmente correta. Tá? Totalmente correta. Tá percebendo como que funciona a análise? Então, a primeira está correta, a segunda incorreta, a terceira correta. Ficou assim, tá? Estão percebendo como que vai ser a partir de agora, queridos, na termodinâmica? Tá? Então, sim, aqui a análise ela é fundamental. Tá? Então, o que eu sugiro na hora dos estudos? Tá? Sempre que você for fazer um exercício, escreva ali no cantinho, faça observações como se você estivesse explicando para você mesmo. Certo? Então, ali, ó, faça essas observações. Isocórica, volume constante, trabalho igual a zero. Na transformação isotérmica, temperatura constante, ΔU igual a zero. Tá percebendo? É assim que você vai sacando as transformações, beleza? Vamos lá para o 2, aplicação dessa ideia da primeira lei da termodinâmica em cada uma das transformações. Leia comigo aí, por favor. Página 469, 2. Certa massa de gás ideal e monoatômico encontra-se no interior de um recipiente dotado de instrumentos de medida e de um dispositivo que possibilita regular o volume em seu interior. Inicialmente, o gás se encontra em um estado termodinâmico A, no qual sua pressão vale 3 vezes 10 a quinta Pascal, e ocupa um volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, anotei esses dois dados para facilitar a nossa análise. Então, esse sistema gasoso é submetido a uma sequência de transformações descritas a seguir. Primeira transformação. Do estado A ao estado B, o gás recebe calor e evolui isometricamente, aumentando em 50% sua pressão. Queridos, vamos lá então com bastante atenção, olha lá. Se a sua transformação de A para B é isometricamente, evolui isometricamente, isométrica, o que não está variando? Volume. Sendo assim, esse gás realiza trabalho? Não tem como, né? Se não tiver variação de volume, queridos, o gás não tem como expandir, não tem como ser comprimido, trabalho igual a zero. Tem que ter variação de volume para ter realização de trabalho. Tá percebendo o que eu comentei agora há pouquinho? Então vai fazendo essa observação, vai sentindo como funciona, tá? Então vamos colocar aqui, ó, de A para B. De A para B,
você tem uma transformação isométrica. Está falando isométrica ou isovolumétrica? Isso mesmo, isométrica. Ó, isovolumétrica, isométrica, isocórica é a mesma coisa. O volume é constante. Tá? Então, se o volume é constante, concorda comigo que a variação dele é igual a zero? Certo? Se o volume final é igual ao volume inicial, você não tem a variação dele. Ou seja, trabalho igual a zero. Olha que lindo. Então, sim, a aplicação da primeira lei é dessa forma mesmo. Tá? Ele vai te falar a transformação, você vai analisando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Belezinha? Vamos lá para a segunda transformação. Do estado B ao estado C, o gás dobra o seu volume isobaricamente. Legal, ó. Ele dobra o seu volume isobaricamente. Vamos voltar um pouquinho aqui no 1, porque ele fala que aumenta em 50% sua pressão, tá? Só para a gente não perder esse dado. Queridos, olha só. Pressão inicial, 3 vezes 10 a quinta Pascal. Quanto que é 50% de 3? 1,5, não é? A metade de 3, 50%. Se ele aumentou 50%, qual é o valor da pressão em B, queridos? Vamos anotar aqui, ó. Pressão em B. 3 vezes 10 a quinta mais 50% disso aqui. 4,5 vezes 10 a quinta. Supimpa, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aumentou 50%. Aumenta. Beleza? Agora vamos lá, de B para C. De B para C, a gente tem uma transformação isobárica. Vamos colocar aqui, ó. Transformação isobárica. Pressão constante. Vou colocar aqui. Tá, queridos, aqui eu não coloquei volume constante, mas fica subentendido, né? Tá, se o volume é constante, a variação dele é igual a zero. É a mesma coisa, beleza? Galera, o que aconteceu nesse BC? O volume dobra. Tá? O volume dobra. Vai de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 4. Vamos colocar aqui. Tá? Então a pressão em C, desculpa, o volume em C, ele dobra 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Olha que lindo. E 3. Finalmente, de C ao estado D, ele é submetido a uma expansão isotérmica até que atinja a pressão inicial. Nessa transformação, houve realização de trabalho da força de pressão de módulo igual a 700 joules. Beleza, galera, vamos colocar aqui, ó, de C para D. De C para D, essa transformação é isotérmica. Ela é isotérmica. Principal característica, temperatura constante. Ele realiza trabalho
E o valor da pressão volta a ser o inicial, em A. Legal? Vamos colocar aqui, ó, isotérmica, temperatura constante. Querido, se a temperatura é constante, variação da energia interna é igual a zero, tá? Não aumentou nem diminuiu a temperatura, beleza. A pressão volta a ser aquela lá, legal. Vamos colocar aqui, ó. Nessa transformação houve realização de trabalho, tá? Um trabalho de expansão, 700 joules, vamos colocar aqui, ó. Trabalho CD. Pelo sinalzinho mesmo é que você vai dizer se o trabalho é de expansão ou de compressão, certo? Nesse caso você já sabe que está expandindo. Com relação a essa situação, pede-se 1. Construa no diagrama P por V, indicado abaixo, o gráfico correspondente a esta série de transformações. Perfeito, então vamos lá, queridos. De A para B, volume constante, variação dele igual a zero. O que aconteceu com a pressão? Aumentou 50%? Então vamos lá, queridos, vamos colocar aqui, ó, volume inicial. 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Pressão inicial está aqui, ó. 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. A mesma coisa. Aqui o ponto A. Ocorreu sem variação de volume, nem aumentou, nem diminuiu, ó. Sem variação de volume. E o que aconteceu com a pressão? Foi para 4,5? 4,5 está aqui, né? Belezinha? Então vamos lá, ó. Até outra cor aqui, ó. Então, olha só. Transformação A, B, é isso aqui. Volume constante com aumento de 50% da pressão. Belezura? Legal. Vamos lá para BC. Transformação isobárica, ou seja, com pressão constante, ó. Pressão constante, cujo volume dobrou. Né? Vamos lá, então? Se o volume dobrou, ele foi de 2 para 4. Com pressão constante, vamos lá, ó. Legal, olha lá, ó. Então de A para B, sem variação do volume. De B para C, sem variação da pressão. De B para C. E agora a gente vai de C para D, na transformação isotérmica, aquela que ocorre com temperatura constante, sem a variação de energia interna. Belezinha. Queridos, aqui tem um detalhe que a gente vai precisar calcular o valor do volume, né? Em D. Eu sei que a pressão vai ser a inicial, é o que ele está falando no enunciado. Só que eu não sei ainda o valor do volume.
Responde para mim. Esse volume aumentou ou diminuiu? Pelos dados que ele deu pra gente. Tá aí na luzinha. Trabalho positivo, queridos. A gente vai calcular juntos aqui, vocês vão perceber que com certeza o volume tem que ter aumentado. Senão o trabalho não daria positivo. Belezinha? Vamos calcular? De que forma? Lei geral dos gases, né? Vamos colocar aqui, ó, Pviniti Povonoton. Pviniti é igual ao Povonoton. Nesse caso, na transformação CD isotérmica, não falou nada sobre a quantidade do gás. Isotérmica, temperatura constante. Então a gente vai ficar com PV povó. Simbora. Pressão final. É inicial, né? Vamos lá. 3 vezes 10 a quinta. Vezes o volume em D, que é o que eu estou procurando, o volume final. A pressão inicial. Queridos, tomem cuidado, tá? A pressão inicial não vai ser a pressão em A. Vai ser a pressão em C. Tudo bem? Porque eu estou analisando de C para D. Tá percebendo? A inicial, não, lá em A, então lá no comecinho, não. É claro que na transformação AB, o ponto inicial é o A. Na transformação BC, o início é o B. Na transformação CD, o início é o C. Beleza? Tá? Então, ó, pressão inicial, pressão em C, tá aqui, ó, bonitinha. 4,5 vezes 10 a quinta vezes o volume em C, que está aqui, ó, volume em C, certo? 4 vezes 10 a menos 3. Então vamos fazer essa continha agora. Vou dar uma facilitada aqui, ganhar um espaço na minha luzinha. Ó, 10 a quinta dividido por 10 a quinta. Belezeira. Então vai ficar assim, ó. O volume final. Eu vou até deixar aqui, ó, porque eu sei que vai ficar mais fácil a nossa continha. Vezes 4 vezes 10 a menos 3. Quatro e meio dividido por 3, 1,5. 1,5 vezes 4, ó, 1 vezes 4, 4. Vezes a metade dele, né, 2, 4 mais 2, 6. Aí, ó, lindaço. Então, o volume em D, vamos colocar aqui, ó, o volume em D, 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Faz sentido ter aumentado? Faz, né? Estão percebendo, galera? O lance de fazer física é o que a gente conversou lá na primeira aula. É da ideia de você sempre extrair tudo que o exercício pode te fornecer, mesmo que ele não pergunte. É aquela ideia de ir dialogando com tudo que está acontecendo. É assim que você vai ficar firme conceitualmente, é assim que você vai conseguir não esbarrar nas pegadinhas, conseguir contornar, né? Porque você está firme conceitualmente nas análises. Tá? E nessa parte é assim mesmo, beleza? Então assim, ó, aumentou o volume? Claro que aumentou. O trabalho foi de expansão, tem que ter aumentado. Agora olha com carinho, pessoal. Num gráfico de P,
por V, o gráfico de uma transformação isotérmica, isso aqui, ó. Lembra que a gente viu a aula passada? Ou seja, qualquer ponto dessa isoterma, o nome disso aqui é isoterma, você vai ter o mesmo valor de temperatura. Belezinha? Tá? Isso vai até facilitar em alguns exercícios. Você vê um gráfico de P por V, o gráfico com essa configuração, você já sabe que é isotérmica, né? Belezeira? Supimpa, então, a primeira parte, tá aí, fizemos o gráfico que ele pediu, vamos lá pro 2, tá? É a segunda pergunta do 2, tá? É a segunda pergunta do exercício 2. Vamos colocar aqui é o 1. 2. A quantidade de calor QAB que o gás troca durante a transformação de A para B. Vamos pensar com bastante carinho, galera. De A para B, o que ele tá? Ele quer o quê, né? Ele quer o quê? De A para B, o trabalho foi igual a zero. Vamos colocar a primeira lei aqui, então? Coloca assim, ó. Como o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, de A para B sendo uma transformação com volume constante, olha só. Certo? Ah, mas como que eu vou calcular o calor que ele está pedindo? Tá aqui, queridos. A própria análise aqui vai te dizer como fazer isso aqui. O calor não vai ser igual à variação da energia interna? Ou seja, calculando a variação da energia interna, você achou o calor. Belezeira? Tá. Então vamos lá. Como é que eu calculo a energia interna